Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, em língua portuguesa, a prof quer que vocês peguem o caderno de atividades de vocês na página 7, né? Que a gente parou ali antes da nossa avaliação, da primeira avaliação, né? Paramos aqui nessa página para poder dar continuidade ao texto, ao gênero textual linha do tempo. E a prof falou que a gente ia voltar, então, para falar um pouquinho mais, então, sobre o tempo verbal e os verbos terminados em rão, né? Então, no tempo verbal aqui da página 7 do caderno de atividade de vocês, diz lá: releia esse trecho do texto. Estavam me atacando, tive que me defender, mas somente coloquei a fragata fora de combate. Será consertada no primeiro porto. Então, esse texto aqui ainda é daquele romance de ficção científica, né? Sobre a Nautilus lá, que estava o professor Aronnax e o Capitão Nemo, né? Então, as formas verbais em destaque estão em que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Pretérito vocês sabem que é passado. Estavam, tive e coloquei. Sabemos que estão no passado, então vocês vão marcar aqui. Depois a prof volta fazendo a correção ali com a página para vocês verem, tá? Então, para lembrar, presente é o fato que ocorre no momento em que se fala. Por exemplo, eu danço. Pretérito é o fato que é anterior ao momento da fala. Exemplo, dancei. Futuro, quando ocorre após o momento da fala. Por exemplo, eu dançarei. Tá? Na 11 diz, marque um X nas frases que apresentam forma verbal no pretérito. Então, vocês vão ver fatos que já ocorreram antes da fala. Ontem fui tomar banho de piscina com a Luísa e dei a ela um óculos de mergulho. Olha os verbos aqui. Estão no passado. Fui tomar banho de piscina com a Luísa. Dei a ela o óculos de mergulho. Veja a outra frase. Amanhã devolverei as chaves do carro para você. Amanhã devolverei. Olha o verbo. Nas férias, em um dia de muito sol, eu e meus amigos nadamos no rio o dia inteiro. Olha os verbos, tá? Eu e meu amigo nadamos no rio o dia inteiro. Diana fará um bolo de chocolate para o aniversário de Fernanda. Diana fará. Naquele dia, pegou sua prancha e surfou uma onda gigantesca. Pegou e surfou uma onda gigantesca. Reescreva as frases que não foram assinaladas, passando as formas verbais para o pretérito. Faça as alterações necessárias. Então, vocês sabem, né, que tem que fazer a concordância entre o verbo e o substantivo, né, os adjetivos, quando eu vou reescrever. Se eu mudei o verbo, eu tenho que mudar, então, às vezes, o substantivo, também o adjetivo, né? Se tiver advérbios também. A 11 diz assim, leia a tirinha a seguir e responda as questões propostas. Meu pai sempre quis ter um barco, Fê. Deu um trabalhão, mas ontem realizei o sonho dele. Ficou uma belezura, filho. Qual era o sonho do pai do Armandinho? Então, escrevam lá. O que o Armandinho fez aí? Qual foi a reação do pai de Armandinho ao receber o presente? Circule as formas verbais na tirinha. Então, vocês vão ver lá onde que estão os verbos, as formas verbais, e vão circular. Agora, na outra página aqui, nos 2 primeiros quadradinhos, Armandinho relata um fato que aconteceu quando? No dia anterior ou no mesmo dia? Como podemos saber disso? Veja lá como que ele está falando. Deu um trabalhão, mas ontem realizei o sonho dele. Então, vão reescrever aqui o que vocês acharam. E nos verbos terminados em irão, temos uma história em quadrinhos aqui. Leia o trecho de uma história em quadrinhos, é do Piteco, né? O indício do primeiro transporte aquático que se tem no período mesolítico escandinavo, um tipo de canoa. Quer uma carona? Ah, acho que é a Tina, não é a Tina. Como que é o nome dessa? Não me lembro. E o Piteco. E com o tempo surgiram vários tipos de embarcações para o transporte, acho que é rolha, agora lembrei. Com o tempo surgiram vários tipos de embarcações para o transporte de pessoas e mercadorias.
por rios e mares. Então, ele está mostrando aqui os tipos de embarcações que surgiram depois. Embarcação de um pescador egípcio. Considerando a forma do verbo surgir, utilizada pelo astronauta, complete as frases a seguir. Olha aqui, então, o que ele disse? Aqui, com o tempo, surgiram embarcações, né? Certo? Formas verbais que terminam em irã com AM indicam ações realizadas no... Vamos completar. Formas verbais que terminam em rão indicam ações realizadas no... Agora, 14 diz assim: complete as frases com a forma verbal indicada entre parênteses. As pessoas no navio esta manhã. É o verbo embarcar no pretérito. Como que vai ficar? Embarcar no pretérito passado. Então, as pessoas no navio esta manhã. Meus pais, o verbo viajar no futuro, para a Grécia ano que vem. Como que vai ficar no futuro? Os alunos para a prova ontem, o verbo é estudar no pretérito, passado. O capitão e seus tripulantes, uma festa no navio, o verbo fazer no futuro. Então, primeiro nós vamos conferir essas aqui, depois nós vamos para a próxima página, tá bom? Pega lá para conferir, então. Então, vamos ver se vocês acertaram, confiram aí, ó. Releia o trecho do texto. Estavam me atacando, tive de me defender. Somente coloquei a fragata fora de combate. Será consertada no primeiro porto. Então, os verbos aqui, estavam, tive, coloquei, estão no pretérito, no passado, né? Que é o fato anterior ao momento da fala. Aqui na página 8, então, que era para marcar X nas frases que apresentam a forma verbal no pretérito, então nós tínhamos lá: ontem fui tomar banho de piscina com Luísa e dei a elas um óculos de mergulho. Então, vai marcar aqui no ontem fui tomar banho de piscina porque já aconteceu, é pretérito. Amanhã devolverei as chaves do carro. Aqui está no futuro, então não marca. Nas férias, em um dia de sol, eu e meus amigos nadamos no rio o dia todo. Nadamos, então está no pretérito, já aconteceu. Diana fará um bolo de chocolate para o aniversário de Fernanda. Não, né? Fará um bolo, então ela ainda vai fazer o bolo, é futuro. E essa aqui, naquele dia ele pegou sua prancha e surfou uma onda gigantesca. Então essa pegou passado, marca também. A primeira, a terceira e a quinta frase. Reescreva as frases que não foram assinaladas, passando as formas verbais para o tempo pretérito. Faça as alterações necessárias. Então aqui, ó, tinha lá, amanhã devolverei as chaves do carro. Então, agora ficou ontem, porque eu troco aqui, né, o tempo também. Devolvi as chaves do carro para você. Então, trocou o verbo, tá? Ontem eu devolvi as chaves do carro para você. Na outra, Diana fará um bolo de chocolate para o aniversário da Fernanda. Ela fará. Então, ela fez, porque passado, eu tenho que passar para o pretérito. Diana fez um bolo de chocolate para o aniversário de Fernanda. Tá? Então, fizemos algumas alterações aqui. Aqui só foi no verbo, né? Agora, a questão 11 diz assim: leia a tirinha e responda as questões propostas. Nós vimos ali o que o Armandinho estava conversando com a amiguinha dele, né? Então, qual era o sonho do pai do Armandinho? Ele sempre quis ter um barco. O que o Armandinho fez? Armandinho tentou realizar o sonho do pai e construiu um barco de brinquedo. Qual foi a reação do pai de Armandinho ao receber o presente? Ele elogiou o filho, dizendo que ficou uma belezura, né? Então, circule as formas verbais da tirinha. Então, os verbos aqui são quis, ó, quis, ter, né? O ter aqui está no infinitivo, que é a forma original do verbo. O quis, então, é no passado, né? Deu também aqui no passado. Realizei também aqui no passado. E ficou também no passado, certo? Agora que diz assim: nos 2 primeiros quadrinhos, Armandinho relata um fato que aconteceu no dia anterior ou no mesmo dia. No dia anterior, porque nós vimos lá que ele falou ontem, né? Então, pelo uso das formas verbais no tempo pretérito com o advérbio ontem, certo?
verbo de tempo aqui, né? O ontem. Agora aqui, então, nós lemos aqui a historinha em quadrinhos, né? O Piteco aqui. Considerando a forma do verbo surgir utilizada pelo astronauta, complete as frases a seguir. Formas verbais que terminam em "ran" indicam ações realizadas no passado. Formas verbais que terminam em "rão" indicam ações realizadas no futuro. Complete as frases com as formas verbais indicadas entre parênteses. Então, o verbo embarcar, no passado, pretérito. As pessoas embarcaram no navio esta manhã. Terminada em "an", né? Pretérito passado, eu uso "an". Meus pais, aqui ó, viajar no futuro. Viajarão, porque ainda vai acontecer. Então, viajarão para a Grécia no ano que vem. Os alunos, para a prova ontem, estudar no pretérito. Então, é estudaram, né? Já diz ontem, já aconteceu, né? Se fosse futuro, seria os alunos estudarão para a prova amanhã, né? O capitão e seus tripulantes, uma festa no navio. O verbo é fazer no futuro. Então, farão uma festa no navio. Porque aqui é futuro, certo? Esse da linha do tempo a gente já fez, né? Aqui a interpretação do texto linha do tempo, na aula de produção textual, certo? Aqui também a gente já viu. Faltava corrigir aquela atividade lá. Temos essa aqui que vocês vão, né? Para prof fazer o seu cachorrinho de dobradura, para apresentar na aula, né? Na aula ao vivo de amanhã. E aqui essa do modo verbal a gente vai fazer na próxima aula então, certo? Então ficamos por aqui com a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Beijo, até lá!